Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre funções, dar uma introdução às funções. Então vamos começar entendendo o que é uma função. Aqui nós temos a definição de função. Função é uma relação entre dois conjuntos, pode ser conjunto A e B, que obedecem duas condições, que são estas duas aqui. A primeira condição diz que todo elemento de A está relacionado a um elemento do conjunto B. E a segunda condição diz que nenhum elemento do conjunto A está relacionado a mais de um elemento do conjunto B. Então, basicamente, quando nós temos uma função, nós temos um conjunto que se liga a outro conjunto, que neste caso é o conjunto A que se liga ao conjunto B. E dentro do conjunto A temos um elemento, x é um elemento pertencente ao conjunto A. E no conjunto B nós temos elementos, y aqui neste caso pertence ao conjunto B. Essa letrinha E significa que pertence. Então, se x pertence a A e y pertence a B, x pode se ligar a y. Então, assim nós temos a nossa função de x. Se ela segue as duas condições, ela pode ser uma função. Então, aqui podemos demonstrar essa função pelo diagrama de balões, onde nós temos o conjunto A se ligando ao conjunto B. E dentro do conjunto A nós temos o elemento x, que se liga ao elemento y, e assim nós temos uma função. E aqui nós podemos ver que as duas condições estão sendo aplicadas. A primeira condição diz que todo elemento dentro de A está relacionado ao elemento B, ou seja, não podem sobrar elementos dentro do conjunto A. E como aqui só tem um elemento, ele está ligado a um outro elemento no outro conjunto. Então, essa condição está sendo seguida. E a segunda condição diz que nenhum elemento de A está relacionado a mais de um elemento de B. Essa condição basicamente quer dizer para a gente que, tá vendo que aqui nós temos uma flecha que sai do número do primeiro conjunto? A segunda condição diz que nenhum desses elementos que estão nesse conjunto pode ter mais de uma flecha saindo dele. Ou seja, esse elemento aqui dentro ele não pode se ligar a mais de um elemento no conjunto B. Essa aqui é a segunda condição. E como nós vemos aqui, x só está ligado a y, então ele só está ligado a um elemento. Então, isso aqui é uma função, pois está seguindo as duas condições para se ter uma função. E outra coisa que nós devemos saber quando começamos a estudar funções é o nome dos conjuntos. O conjunto A, nesse caso, ele pode ser chamado de domínio. O conjunto que se liga a outro, tipo esse aqui, esse primeiro conjunto, ele é o domínio. E o conjunto aonde ele está se ligando vai ser o contradomínio. Então, neste caso, B é o contradomínio. E nós temos também um outro conjunto, que é o conjunto imagem, que nesse caso aqui, Y vai ser o conjunto imagem. Conjunto imagem são os números que estão recebendo flechinhas dentro do conjunto B, ou seja, dentro do contradomínio. Agora aqui eu vou mostrar para vocês como nós podemos compreender melhor função. Vamos imaginar aqui que nós temos uma função de x, x, que é aquele que está no primeiro conjunto, que é x mais 1. Nós vimos, então, que x, ele se liga a um elemento no outro conjunto, que pode ser um elemento y. Então, nós podemos imaginar a função sendo assim. É um número qualquer x, que vai se transformar, olha, nós temos aqui a função x mais 1. Então, essa é a minha função, x mais 1. O x, ele entra na minha função. Qual é a minha função? Neste caso aqui, ela é x mais 1, e vai se transformar em y. Essa aqui pode ser um jeito de nós compreendermos o que é uma função. É x se transformando em y. Por isso que quando nós montamos o diagrama dos balõezinhos com os conjuntos, nós ligamos x a y, pois é x que será transformado em y, passando por uma determinada função, que nós temos aqui. Então, é x que entra nessa função, e essa função aqui, esse x mais 1, nós podemos chamá-la de lei de formação, que é a lei de formação da minha função, que vai transformar o meu x para y. Então, nós podemos dizer que f de x é igual a y. Por quê? X mais 1 é a mesma coisa que y, certo? Porque o x entra aqui e se transforma em y. Portanto, nós podemos dizer que f de x sempre será igual a y. Por isso que nós ligamos x a y.
Vamos ver aqui um exemplo, então, de uma função, ó. A função de um conjunto A ligando a um conjunto B. Aí aqui nós temos o diagrama com esses balãozinhos, onde o 2 se liga a 0, o 3 se liga a π e o 4/5 se liga a 8. Então, basicamente, né, nós podemos observar aqui aquelas regrinhas que nós vimos. X pertence a A e quem pode ser X? X pode ser qualquer número dentro desse conjunto. E Y pertence a B. Y pode ser qualquer número aqui deste conjunto. X se liga a Y, então nós temos nossa função f de x. E nesse caso aqui, quem vai ser o domínio? O domínio vai ser o número 2, 3 e o 4/5, que é tudo que está dentro do conjunto A. E o contradomínio, 0, π, 8 e 7, que é tudo que está aqui dentro do conjunto B. E a imagem que nós tínhamos dito lá no início, qual vai ser a imagem neste caso? Imagem vai ser só aqueles números que estão recebendo flechas, olha. 0, π e 8, eles serão a nossa imagem nesse caso. O 7, como vocês podem ver, não tem nenhuma flecha se ligando a ele, portanto, ele não entra no conjunto imagem. Vamos ver aqui outro exemplo. Aqui nós temos uma função também do conjunto A se ligando ao conjunto B. E agora, o que eu quero discutir aqui com vocês é se isso aqui nós podemos considerar uma função. Olha aqui, nós temos o conjunto A. A raiz de 2 se liga a 3, o 0,1 também se liga a 3 e o 3 se liga a 9. Como nós vimos no início, para ser uma função, nós temos que seguir duas condições. Todos os elementos de A devem estar ligados a algum elemento em B e a outra condição é que nenhum elemento do conjunto A pode estar ligado a mais de um elemento no conjunto B. Basicamente, vocês podem pensar assim, sempre tem que sair uma flechinha, né, de todos os números que estiverem no conjunto A, mas não pode sair mais de uma flecha. Isso aqui é primordial para a gente entender função. Então, nesse caso aqui, ó, se nós olharmos, essa função está seguindo as duas condições. Não está saindo mais nenhuma flecha de nenhum elemento aqui e todos estão ligados, ó, todos os elementos deste conjunto estão ligados a algum elemento no conjunto B. E não tem problema alguns números no conjunto B ficarem sem flechinhas. Isso não implica na regra. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos uma função, onde que o domínio vai ser a raiz de 2, o 0,1 e o 3, que são todos os elementos que estão no conjunto A. O contradomínio vai ser todos os elementos que se encontram no conjunto B, que neste caso é 3, 0,5, 0 e 9. E a imagem, que é aquele último conjunto que nós vimos, são só aqueles números que recebem flecha no conjunto B, que neste caso, os únicos números que estão recebendo flecha é o 3 e o 9. Então, 3 e o 9 compõem o conjunto imagem neste caso. Agora aqui nós temos um outro exemplo. F, né, função de A ligando a B. Vamos ver se isso aqui realmente pode ser uma função. A gente já vê de cara aqui que tem um elemento no conjunto A que está saindo duas flechinhas dele, que é a raiz de 3, e está se ligando a dois elementos no conjunto B. Portanto, nós já podemos dizer que esse exemplo aqui não pode ser uma função, pois na raiz de 3 está saindo duas flechas, um elemento do conjunto A há duas flechas saindo dele. Ele está se ligando a mais de dois elementos. Então, nesse caso aqui, nós não podemos ter uma função. E aqui agora um outro exemplo. Nós temos dois elementos também no conjunto A e dois no conjunto B. E aqui nós temos um número sobrando, um elemento sobrando no conjunto A. E como nós vimos lá no início, a condição para se ter uma função é que todos os elementos, todos que estiverem no conjunto A, têm que estar ligados a algum outro número no conjunto B. E o 13 aqui neste caso não está ligado a ninguém. Portanto, aqui temos também um exemplo que não pode ser uma função. Então, agora vocês já sabem quando nós podemos ter uma função e quando ela não pode ser uma função. Vocês têm que lembrar daquelas duas condições que nós vimos no início. Agora vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos dois conjuntos representados, o conjunto A e o conjunto B.
E aqui nós temos uma função, uma lei de formação, que lembra que eu falei com vocês? Lei de formação é aquela que vai transformar o meu número x em y. E nós temos aqui a lei de formação. F de x é igual a x mais 2. X são aqueles números que estão no primeiro conjunto e vão ser ligados a algum número no segundo conjunto, que nós podemos chamar o elemento neste conjunto de y. Então, nós temos aqui nossa lei de formação. E como nós sabemos, a função vai ser A que se liga a B. Então, todos os elementos, como nós vimos, a condição para se ter uma função são todos os elementos do conjunto A se ligar a algum elemento do conjunto B. Então, nós vamos fazer aqui resolver nossa lei de formação, onde o x vai ser acrescentado 2 para se transformar em y. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que pegar número por número que tem no nosso conjunto A. Quais são os números? 0, 1, 2, 3. E vamos substituir ele nesse x aqui. Ele vai ser nosso x e ele vai ser transformado em y. Vamos fazer então com o primeiro número, que é 0. Vamos fazer f de 0, porque ele vai ser nosso x, então a gente substitui ele aqui. F de 0 é igual a 0 mais 2, que nós temos um 2 aqui. 0 mais 2 vai dar 2. Agora, f de 1. F de 1, se a gente substituir ele em x, vai ficar 1 mais 2, que vai dar 3. F de 2, 2 substituindo no x, mais 2, que vai dar 4. E por último, f de 3, que substituindo ele no x, vai ficar 3 mais 2, porque esse mais 2 é o que está na minha lei de formação, não pode esquecer. 3 mais 2 vai dar 5. Então, agora a gente já pode resolver, a gente já pode montar o nosso diagrama aqui, onde nós vamos ter que ligar todos os elementos de A a algum elemento de B. E quais vão ser os elementos que nós vamos ter que ligar aqui em B? Nós vamos ter que ligar os elementos que estão no conjunto imagem, que são todos aqueles que recebem alguma flecha. E quais que vão ser os números do meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem vai ser todos esses números aqui que deu como resultado, que está circulado de vermelho, ó. O 2, o 3, o 4 e o 5, pois são os resultados que eu obtive substituindo o x na minha lei de formação. Então, vamos começar pelo 0, o primeiro elemento de A que nós vamos ter que ligar a algum elemento de B. Quando nós substituímos 0 na função, nós obtivemos 2. Então, 0 vai se ligar a 2. O 1, o resultado foi 3. Então, 1 se liga a 3. 2, o resultado foi 4. Então, 2 se liga a 4. E 3, o resultado foi 5. Então, 3 se liga a 5. E isso aqui nós temos uma função, pois todas as condições necessárias para se ter uma função estão sendo seguidas. Olha aqui, nenhum elemento sobrou em A e não tem nenhuma flecha a mais saindo em nenhum elemento em A. Então, agora eu vou mostrar para vocês como nós podemos montar um gráfico quando nós temos uma função onde x se liga a y. E então, vamos ver aqui, ó, nós temos diversos valores em x que vão se ligar a outros valores em y. Então, a gente pega o nosso plano cartesiano com o eixo x, y, e nós vamos montando o nosso gráfico, colocando o ponto x na altura do ponto y. Vamos ver aqui um exemplo, ó. O primeiro ponto que nós devemos marcar é o x igual a 2 e o y igual a 3. Então, aqui nós temos uma função, né? Apesar da gente não ter a lei de formação, a gente sabe que 2 vai ser igual a 3. Então, o ponto é este aqui, ó, de verdinho. O x é 2, por isso ele está na direção do 2, e o y é igual a 3. Então, assim, nós marcamos o ponto da nossa função, onde 2 vai dar 3, né? O x é igual a 2 e o y é igual a 3. Agora, esse segundo aqui, ó, o x é menos 2 e o y é igual a menos 3. Então, a gente vai para o lado do eixo negativo, que vai ser aqui, ó. Nós marcamos o ponto na mesma direção do menos 2, porque o x é igual a menos 2, e aqui na mesma direção do menos 3, porque y é igual a menos 3. Lembrando que o eixo y é aquele que está na vertical, certo? Este aqui. Enquanto que o
eixo x é aquele que está na horizontal, que é este aqui. Nosso terceiro ponto, x é igual a 3 e y é igual a 4. Então, o ponto será este aqui, 3 e 4. Agora esse aqui, o x é igual a menos 5 e vai dar 5, o y. Então, o ponto será este aqui, ó. X é igual a menos 5, então a gente vem pra cá, nesse lado aqui do eixo, ó, na mesma direção. Tá um cadinho torto, né? E o y igual a 5, então fica aqui nessa direção. Assim, você pode fazer pontilhado assim para você marcar o seu ponto, para fazer isso em qualquer ponto. Só tô fazendo aqui para mostrar para vocês. Agora, o último ponto que nós devemos marcar, o x é igual a 6 e o y vai dar menos 5. Então, a gente procura aqui no eixo x 6 positivo, hein? E o y é igual a menos 5, que está aqui. Então, o ponto vai ser aqui. Então, é assim que nós podemos montar o gráfico de uma função, marcando no plano cartesiano o x que vai se ligar a y. Isso, né, para qualquer função, onde x vai se ligar a um número y. Então, por hoje é isso, pessoal. Aqui está o nosso Instagram e nosso Facebook, que agora também nós estamos no Facebook, se vocês quiserem nos seguir lá. Show?